CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h08. Bom dia, está começando o CBN Esporte. Segunda-feira de muita repercussão sobre a Copa do Mundo, a atuação do Brasil, os nossos adversários, também os nossos rivais no Mundial 2026. Então bora lá falar de seleção brasileira, que continua os preparativos para enfrentar a Escócia, o último jogo a ser disputado na fase de grupos da Copa do Mundo. A atividade de ontem não teve o atacante Rafinha, que teve confirmado uma lesão muscular na coxa direita, mas contou com o Neymar, integrado plenamente ao grupo comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Hoje tem Bugrão, hoje tem o líder da Série C lá no Sergipe contra o Confiança. E quem traz as informações do Alviverde Campineiro, Antônio Lupi. Bom dia, boa segunda, Lupi. Tudo bem, Carlão, bom dia, boa segunda-feira pra você, uma ótima segunda-feira pra quem tá curtindo o CBN Esportes. O líder da Série C, o Guarani, tenta ampliar a vantagem para o segundo colocado. Às 7h30 da noite, na Arena Baxtão, o Bugre encara o Confiança e o técnico Hélio Cizenando vai precisar realizar mudanças na equipe. Pelo menos 3, principalmente no sistema defensivo, trocando a dupla de zaga. Jonathan Costa, com dores no joelho, não viajou. Maurício Antônio está suspenso. Com isso, o Rafael Donato e o Rafael Rodrigues devem formar a dupla titular de zaga do Guarani, que enfrenta o Confiança, querendo encaminhar a classificação para a próxima fase. Boa! A gente achando que o Bugrão ia completinho lá pro jogo contra o Confiança, mas estas baixas de última hora. Porém, o elenco do técnico Hélio Cizenando é um elenco robusto. E eu tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado. Vamos de LBF, o Mesquita saiu na frente do Campinas, em fase quartas de final da competição basquete feminino. Em casa, o time carioca venceu por 78-74 ontem, abriu 1-0 na série melhor de 3. Os times voltam a se enfrentar na quinta-feira, 7h30 da noite, no ginásio do Tênis Clube. Se o Mesquita ganhar, ele avança de fase. Se o Campinas vencer, força uma terceira partida que será disputada no sábado, dia 27, também em Campinas. E a ginástica, hein? Rebeca Andrade conquistou ontem a medalha de ouro no salto do PAN do Rio de Janeiro. A ginasta brasileira alcançou a média de 14.266 pontos, marcando seu retorno triunfal aos ginásios após 2 anos de pausa, dedicados ao corpo e à mente. Hoje às 8 da noite ela está de volta. A Ponte Preta, tão triste, cumprindo um papel tão ruim dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tem jogo, tem calendário e pela frente o Novo Horizontino, Lupe. A Macaca que encara o Tigre de Novo Horizonte na primeira partida do técnico Márcio Zanardi no comando técnico, jogando no Moisés Lucarelli. A Ponte tem novidades, mas também pode adotar um esquema tático diferente para tentar vencer o Novo Horizontino e colocar fim a uma sequência de 7 jogos sem vitória na Série B. É adversário difícil para Macaca. E vamos voltar à Série C, hein? Com gols de Denilson e Felipe Rodrigues, a Ferroviária venceu a Inter de Limeira ontem à noite lá na Arena em Araraquara, a rodada de número 11 da competição. A derrota deixa a Inter na 6ª colocação com 18 pontos. Pelo menos não perdeu posição dentro do bloco dos 8 primeiros colocados. E hoje ele deixou o palacete acarpetado lá do Balneário de Itu. Fábio Scheib está aqui em nossos estúdios para falar de Série D de dado. Fábio Scheib, aprontou alguma coisa? Foi punido? 15 Piracicaba e América do Rio de Janeiro. E o Nhoquim, meu caro Fábio Scheib, bom dia, boa semana.
Muito bom dia, Carolão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Aqui a gente fala de tudo, Copa do Mundo, Série D, Série C. Vamos então à Série D, que está na fase 32 avos, a segunda fase, e o 15 Piracicaba enfrentou o América do Rio de Janeiro, o América Carioca, lá no Giulite Coutinho, no sábado, empatou por 1-1. E agora tem o jogo da volta no próximo sábado, às 6 horas da noite, no Barão de Serra Negra. Lembrando que essa fase, ainda depois dela, tem mais uma antes das oitavas de final. Ou seja, o 15, portanto, com uma boa participação, podendo garantir a classificação no sábado, se vencer pelo placar mínimo o América Carioca no Barão de Serra Negra. Não pode dar vacilo, hein, Quinzão? Não pode dar vacilo. É jogo decisivo dentro do Barão. No próximo final de semana, uma vitória classifica o 15 para a fase seguinte. E você, claro, pode participar do nosso programa através do Zap, o 99186-9070. 99186-9070. Ele vai estar em Moisés Lucarelli hoje, apesar do frio, ele é um pontepretano fiel, um pontepretano apaixonado. Valmir Bortoleto é o comandante da nave-mãe do CBN Esportes. E a moça do streaming, ela é brava, ela pega no nosso pé, porém é muito competente. Samila Dip. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido pra gente repercutir tudo sobre seleção brasileira e também as prévias de Ponte Preta e Novo Horizontino, Confiança e Guarani. CBN Esportes Campinas. Quer crescer na carreira e ter melhores resultados no seu negócio? Com a Mastermind Campinas, você desenvolve oratória, liderança e gestão de pessoas na prática. Invista em você e conquiste resultados de verdade. Mastermind Campinas. Acesse mastermindcampinas.com.br. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo, na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. 11h16 comigo, Mário Quintino, neste início de semana. Marinho, as ruas, as avenidas, o trânsito na nossa cidade e também na região. Oi, Carlão, bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central de Campinas. Quem segue pela rua José Paulino encontra a movimentação maior da Moraes Salles até a Campos Salles e também mais à frente, já na chegada para Benjamin Constant. A Benjamin Constant tem movimentação maior no trecho da Anchieta até as proximidades da José Paulino e também mais à frente na chegada para Andrade Neves. Agradecendo também a participação dos nossos ouvintes que comentaram sobre um acidente na rodovia dos Bandeirantes aqui em Campinas, região do quilômetro 97. A gente tem esse acidente em atendimento, uma pessoa inclusive sofreu
ferimentos leves, um caminhoneiro que se envolveu então nessa ocorrência, e no quilômetro 98 tem uma outra ocorrência, ambas as ocorrências são no sentido interior, e essa do quilômetro 98 foi uma colisão entre 2 veículos. Atenção então nesses trechos da Bandeirantes, proximidades da rodovia Adalberto Panzan. Para seguir em direção da capital paulista, a movimentação é maior, chegada para a Marginal Tietê, na região do quilômetro 14. Carlão. Obrigado, Marinho. 11:17. Com soluções em segurança, conectividade e energia, a Intelbras conecta casas, impulsiona negócios e transforma cidades. Intelbras, surpreender é nossa tecnologia. A Tetra Pak acaba de reinaugurar o seu centro de inovação ao cliente em Montemor. Em um local dedicado a explorar tendências, os fabricantes de alimentos e bebidas podem transformar ideias em produtos. Nesse espaço de desenvolvimento de produtos e excelência de processos, as ideias podem sair do papel para atender consumidores cada vez mais exigentes. Para saber mais sobre a atuação de ponta a ponta da Tetra Pak, acesse www.tetrapak.com.br. Venha conhecer o novo Pulse Drive 1.3 2026 0 km a partir de 95.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 37722000. Desacelere, seu bem maior é a vida. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. CBN Esportes Campinas. Onze 19, Antônio Lupe, vamos dar um rolê com a rapaziada hoje. Opa, com certeza, Quero Carlos. saber do ouvinte sobre seleção brasileira, o Bugrino, qual a expectativa, né? Se está otimista para mais uma vitória hoje, desta vez fora de casa. E o torcedor pontepretano, desanimado, triste, né? Com a campanha que a equipe vem fazendo, com o momento que o clube está vivendo. Antônio Lupe, 991869070. O Marcelo Dias está mandando um abraço para todo mundo aqui do CBN Esportes. Jogos importantes de hoje, hein? Argentina e Áustria, França e Iraque, Ponte Novo Horizontino. Tá registrado, hein? Ao Marcelão Dias que mandou mensagem. Bom dia, eu não acredito que a Samladip é brava. Para mim, é vocês fazendo propaganda enganosa ou fazendo besteira. Mandou essa mensagem aqui, foi o Maurício. Não deixa de ter razão, Grande Mauricião, tamo junto. Ela é brava sim, viu, Maurício? Bom dia, amigos do CBN Esportes, é o Rodrigo Pupo, ele que tem cadeira cativa aqui no CBN Esportes, assisti ao jogo contra o Haiti e vi um time com muitas dificuldades, sobretudo no segundo tempo. Depois que a equipe caribenha, isso, mudou o esquema tático, subiu a marcação e envolveu completamente os nossos jogadores. Honestamente, não tenho expectativa de uma boa campanha na Copa. Aguardemos o confronto contra a Escócia. Abraços a todos, lembrando que Brasil e Escócia, quarta-feira, 7 da noite. É o em Miami, né? Vai ser esse jogo, né? Miami. Hard Rock Stadium. Olha só que beleza, hein? Bom dia! Gostaria de uma conjectura do Carlão a respeito do sistema de transição meio e ataque nessa seleção da Nova Zelândia, que ontem perdeu para o Egito. Cara, eu tava acompanhando os melhores momentos aqui. O Egito, só fera marcou pro Egito, né? Zico, Salah e Trezeguet. Francês, cara, né? mas o Salah jogou muito. Ele e o Zico, o gol que o Salah fez foi muito bonito. Ele toca no Zico, o Zico dá o tapa de calcanhar. Mas Zico não é o Zico, né? Não, o Zico que em homenagem ao Zico. Isso, é o Zico egípcio, que fez gol contra o Brasil. Verdade. Aliás, no amistoso. Falhou e depois fez o gol. E aí o Salah bateu de canhota, um golaço, e o Zico deu assistência e fez o primeiro gol. O Salah deu assistência pro terceiro gol e fez o segundo. E o Trezeguet entrou no decorrer do jogo e fez o de cabeça. Mas gostei. Cara, estas seleções de um segundo escalão, que a gente fala aqui, Lupe, Espanha, Argentina, França, isso é chovendo molhado. Agora, o Japão contra a Turquia me chamou muita atenção.
os caras correm demais. Vai ser duro se o Brasil encarar o Japão, assim como se encarar a Holanda, que enfiou 5, né? O Japão contra a Tunísia. O Egito também foi muito legal essa partida, 3-1 ontem, acompanhei. O Egito jogou muito bem, apesar de ter saído atrás do marcador. O Egito teve muita força para reverter e poderia ter marcado um placar mais elástico. Ou seja, estas seleções de um nível mais baixo, elas estão jogando muita bola, sem contar estas gigantes aí, Argentina, Espanha, França e por aí. E o que dizer de Cabo Verde, hein? Ontem Cabo merecia Verde. até a Agora, vitória, cara. Me surpreendeu, o Uruguai tá pior que o Brasil. Tá pior. Tá Nossa, o Uruguai. Desorganizado, Nossa, né? sem uma jogada desorganizada, ansioso. O segundo gol do Cabo Verde, que foi uma falha, né? Muslera, que tá há 45 anos lá então, já. mas aquilo foi a ansiedade do rapaz do lado esquerdo, que vai dar, que cruza na área. Ansiedade do Muslera, que com 40 anos deu uma saída lá inexplicável. O time do Uruguai completamente perdido. E agora se complicou, vai ter que ganhar da Espanha, o eu acho Uruguai, que porque caiu pra Cabo Verde, cara. Tá bem próximo da vaga caiu e pra terceiro Cabo Verde. colocado, se o Uruguai não ganhar da Espanha, fica difícil também. Midiático Carlão. Vai. Mensagem do Léo do Centro. Tá preparado? Boa, Vamos lá, Léozinho. então. O senhor vem criticando o inchaço de seleções na Copa do Mundo de 26. Respeito o seu posicionamento, no entanto, fique sabendo que, como fala o nosso querido radialista Carlos Batista, o ser humano nasceu para ser feliz. E nenhum ser humano é melhor ou maior que outro neste planeta Terra. Isso apenas para justificar a felicidade dos menores países após os seus desempenhos nos jogos. Portanto, vamos deixar os preconceitos classistas de lado e valorizar a felicidade do ser humano onde que estiver, pois ninguém leva praticamente nada desta vida para a eternidade, a não ser apenas a felicidade interior. É apenas a opinião do Léo do Centro que mandou mensagem. Boa, Léo, bora lá. Vamos lá, deixa eu mandar um abraço aqui pro Eu tenho que Vinícius. dar mão palmatória também, desculpa. Eu achei que essa Copa com 48 seleções ia ser um nível baixo, mas tá sendo muito legal os jogos, Tá cara. legal. Com os times, principalmente Cabo Se Verde. arrependeu das críticas, Jaime. Me arrependi. Tem que ser. Isso Agora, é muito bonito de ser não, humano, mas agora reconhecer o erro. é só fazendo... Tem que ser consciente, Não, né? das sim, coisas. sim, ninguém é Eu poste. também tinha essa opinião. Ninguém é poste. Mas agora classista, preconceituosa, Não, aí aí Léo. Léo, aí não é por esse caminho. É pelo inchaço de clube. Pelo inchaço. Toda vez que a gente fala aqui de, por exemplo, excesso de estrangeiros no futebol brasileiro, quando o Lupe fala da Copa São Paulo, quando nós falávamos sobre a Copa do Mundo, eu tô com o Fabião, tô com o Lupe, eu acho muito legal. Se não tivesse esse inchaço, talvez não teríamos o Vozinha pra gente aplaudir. Então não vejo nenhum problema em mudar de opinião, acho legal até esse confronto, acho bacana. Agora, tire da sua cabeça essa coisa de preconceito, essa coisa de... Como que ele usou aí algo também que não faz parte não só do meu comportamento, como do Lupe, como do Fábio Scheib. Isso aqui é apenas opinião futebolística. Venha nos conhecer, venha tomar um café que você pode mudar de ideia Carlão, com relação ao nosso posicionamento. Sabe um dado que me chamou muita atenção na Copa do Mundo? A gente tem 32 jogadores que atuam no futebol brasileiro jogando a Copa do Mundo. Sabe quantos da Premier League? Sim. 250, por isso que tá tão nivelado, assim, por isso, nivelado não, mas por isso tá tão os times que às vezes tem jogadores abaixo, que a gente pensa que é uma seleção ruim, às vezes jogam na Premier League em times de outro escalão, o né? único jogo de seleções assim de um nível muito diferente que realmente ocasionou uma goleada foi Curaçao e Alemanha. E depois Curaçao se recuperou empatando com o Equador. O goleiro pegou muito também. E o Cabo Verde está fazendo bonito, até a Copa está se apresentando para o Cabo Verde se classificar. Qual outra seleção também que... A Costa do Marfim Costa do Marfim Alemanha, até né? que já é, né, já tem um Mas certo... deu uma sumida, né, Deu. após aquela Ela geração. tinha disputado em E aí a 2010 Thierry, com o Drogba, né, Perdeu pro Brasil. Eles perderam para o Brasil. Exatamente. Mas mesmo as seleções de um nível inferior, elas estão encarando. E agora, assustador a maneira como algumas seleções, no caso ontem que eu prestei atenção nesse jogo, o Uruguai, cara, nossa, horrível. Eu encontrei uma seleção pior que a do Brasil, assim, desse nível, né, de um nível... De uma segunda, primeira prateleira, o Uruguai tá pior que o Brasil. Não sei se é geracional, não sei se o comando do Bielsa é um comando também bem questionável, porque falam que ele no vestiário Mas aí, é dificílimo, né, o dia a dia com ele. Vamos pegar aqui, eu vou até pegar os jogos, porque o Fábio Scheib trouxe um detalhe importante sobre essa questão dos jogadores de Premier League e tudo mais. E o futebol sul-americano oferece vários jogadores para Premier League e para o futebol europeu como um todo. Mas eu acho que não é só o Brasil, tá? Vamos tirar a Argentina,
que é a atual campeã mundial, o Equador tá passando uma dificuldade tremenda. Acho que a Colômbia o Paraguai foi bem. ganhou de 1-0 num chute bandido do rapaz que depois pegou o relógio do árbitro. Galarza jogou o no Galarza, Vasco. que jogou no Vasco, e ninguém do Vasco queria ver ele na frente, porque ele era muito criticado. Foi pro Curitiba depois. Aí você pega, Paraguai com dificuldade, perdeu, foi goleado no primeiro jogo, o Equador ainda não venceu. A seleção brasileira, com todas as dificuldades, mas a seleção brasileira tem um problema um pouco mais sério, que também é tudo que aconteceu durante esse período de Copa, horrível. porque a geração, eu acho que é uma geração boa. Vamos lá, Uruguai tá ainda não venceu, a Colômbia também com dificuldade. Então, se você pegar o futebol sul-americano, também eu acho que é um momento de uma reflexão, hein? E outra, a seleção brasileira, assim, e eu acho que não só o problema do ciclo, a desorganização da CBF, que vira e mexe está envolvido aí em problemas, né? Agora, a gente não fabrica, eu até perguntei pro professor Nelsinho Batista quando esteve aqui, a gente não tem mais meias, né, Lupe? A gente não consegue aquele jogador que joga por dentro, que organiza o jogo, que consegue, né, dar aí um ritmo à equipe. A gente não tem mais esse jogador. Mas você tá falando muito do meia. Eu percebi algumas seleções, eu vou pegar aqui, a própria seleção do Cabo Verde, a seleção do Marrocos tem feito isso muito bem. Sabe o que é? Os caras não treinam todo dia, os caras não treinam, mas existe um entrosamento muito maior do que, por exemplo, o Uruguai, do que o Brasil. Você pega o time do Marrocos, nossa! E olha que Marrocos na última Copa foi semifinalista, mas mudou muito pra essa Copa. Houve uma o próprio treinador mudou, uma renovação muito forte. Então, mas os caras tocam a bola, cada um sabe, pra sair jogando, por exemplo, não é aquele chutão. O lateral sai pro meio, aí ele corre pro ponto futuro, aí o outro vem, o volante vem pro meio pra receber o meio. Tem isso, Lupe. Eu tava acompanhando o jogo do Marrocos, né, fazendo aquele pré antes do jogo da seleção brasileira. Cara, o Marrocos por várias... Mas não é só a gente não, viu? Em várias situações, Lupe, aquela triangulação, faz 1-2, faz a tabela, o gol sai em jogada, sabe? O Brasil não, é aquele montuado que fica torcendo pra dar um chutão e o Vinícius Júnior dar uma escapulida e conseguir fazer o gol. Até fora do ar o Fábio falou, mas a gente já esperava, eu também esperava, eu não esperava um espetáculo de seleção brasileira na Copa do Mundo por tudo isso que a gente mencionou, mas eu esperava uma evolução gradual, entendeu? Uma evolução em relação ao primeiro jogo, uma evolução, vamos ver, contra a Escócia, mas, cara, venceu o Haiti... Venceu porque era o Haiti, velho. Achei um jogo pra construir saldo, a gente não consegue construir, a gente não tem um fazedor de gol, sabe? É preocupante a situação do futebol brasileiro. E esse jogo contra a Escócia é uma carne de pescoço pro Brasil. A Escócia vai querer empatar pra conseguir classificação pra furar também. Pra furar a defesa dos caras. Os caras têm aquela escola de futebol europeu lá dos ingleses, que tem defesa forte, também próprio italiano. A defesa da Escócia é muito parecida justamente com o futebol inglês. O próprio Rafinha, tudo bem que vai se lesionou, vai fazer falta, mas, gente, ele não estava apresentando nada, muito mal, sabe? E, por incrível que pareça, e essa é a boa notícia, né? O Vinícius Júnior assumindo um protagonismo, eu acho que ainda precisa de mais, só que é o cara que tá levando, tá carregando. Hoje eu tava batendo uma caixa lá com o Zé Neves e com a Lari na IPFM, a nossa irmã aqui do grupo, e eu percebo que sabe o que falta? Falta um pouco mais de ousadia na seleção brasileira. O que seria essa ousadia? 11h30, a gente tem que sair pro repórter CBN já. Os caras, eles terem decisões que fogem à regra. Por exemplo, eu senti que o Vinícius Júnior no primeiro tempo contra o Haiti, ele ficou muito preso do lado esquerdo. É onde ele se sente mais à vontade para jogar? Sim. E o Rafinha, antes de ter a lesão, lá do lado direito, e o Matheus Cunha meio que se aproximando dos dois, vindo para pegar a bola. Cara, falta... Sabe, o Vinícius Júnior tá difícil, vou lá pro outro lado. Vai lá pro outro lado, a iniciativa, Rafinha, né? Vai lá pro outro lado. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui. Não deu, volta. Matheus Cunha, sei lá, você é meia lá no Manchester United, tenta pegar a bola aqui, a gente faz uma função, vem um do meio pro o Bruno Guimarães, que é um cara que pisa muito bem no ataque. Eu acho que falta um pouco mais dessa ousadia, que não é treinador, não. Aí vai o cara dentro do campo, aí vai da cabeça de cada jogador, mas aí precisa ter confiança também. Mas, cara, vamos ver, vai, né? Futebol, ele é imponderável, mas por enquanto não tá legal, não. 11h31, nós vamos pro repórter CBN, e aí na volta a gente continua repercutindo a seleção brasileira, e claro, tem a preparação da Macaca para enfrentar o Novo Horizontino, e o Guarani que está lá no Sergipe, para trazer ou permanecer na liderança da Série C. Repórter CBN.
Segunda-feira, 22 de junho de 2026. A Receita Federal vai abrir amanhã a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda desse ano, o maior da história, com mais de 9,5 milhões de contribuintes contemplados. O dinheiro será depositado na terça-feira da semana que vem. Ao todo, o crédito a ser dividido entre as pessoas soma 16 bilhões de reais. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento de 2026 subiu de 13,75% para 14%. A estimativa está no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Já são 3 semanas de elevação da estimativa. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. A decisão refletiu cautela diante de incertezas externas e a desaceleração econômica do país. Para 2027, a projeção da taxa foi mantida em 12%, depois de 2 altas seguidas. A Anvisa reduziu o alcance da suspensão que atingia produtos da IP e passou a restringir a medida apenas a lotes mais antigos. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Conforme a agência reguladora, continuam suspensos os lava-louças e desinfetantes BAC e Pinho IP, com lotes terminados em 1, fabricados até 31 de dezembro de 2025. No caso dos lava-roupas líquidos Tixan IP, a restrição vale para os lotes terminados em 1, produzidos até 31 de março de 2026. E mais 4 jogos movimentam hoje a Copa do Mundo. Às 2 da tarde, a Argentina enfrenta a Áustria pelo Grupo J. A outra partida da chave será às 11 da noite, entre Jordânia e Argélia. Pelo Grupo I, a França encara o Iraque às 6 da tarde e a Noruega pega o Senegal às 9 da noite. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze e 34, já virando 11h35. Posso dar aquele recadinho, Valmerzinho? Já pode? Mas lógico, é pra já, Antônio Lupe. Só não vou conseguir ler a opinião de todos, antes do teu recado. O Egito, quem mandou aqui, ó, deixa eu ver aqui. Essa Copa está legal, também foi uma surpresa. Achei que ia ser fraca, mas os times vieram com tudo e as novas regras da FIFA estão fazendo a diferença. Acabou a cera, ninguém fica fazendo rodinha em volta do juiz. Nossa, isso é sensacional, cara. Irã, Marrocos, Cabo Verde e Egito estão jogando certinho. Murilo Martins, Uruguai sem Soares e Godin, não põe medo em mais ninguém. Murilo Martins do Florense 1. O Daniel tá na área também. O futebol sul-americano está muito atrasado em relação à competição de alto nível, com exceção da Argentina. O resto é muito fraco, inclusive na arbitragem. Daniel de Souza, aqui de Campinas. Deixa eu ver aqui mais uma. O Rodrigo. O Klaus foi bem ontem. Bom dia, e o brasileiro esperando que o Neymar vai fazer milagre com essa seleção? Difícil, é a opinião do Rodrigo. E a última antes do seu recado, Carlão de Freitas, é do Manolo, que é motorista de aplicativo e tá rodando por Campinas. Bom dia, CBN Esportes. A verdade é que estou perdendo até a vontade de ver a seleção, porque a paixão já morreu há um tempo. Time sem vontade, sabemos das dificuldades do ciclo, mas falta raça, vontade, falta correr. É o Manolo, motorista de aplicativo, que está curtindo a CBN. Boa, Antônio Lupe. Então vamos falar do Empório Ramalho Carnes. Sabe aquele churrasco que reúne a família, os amigos e a torcida inteira? Aqui em casa tem um segredo. Empório da Carne Ramalho. Há mais de 40 anos, desde 1978, eles oferecem carnes selecionadas, cortes premium para churrasco e tudo que a gente precisa para fazer bonito na grelha. Além das carnes, tem kits práticos, rotisseria com frango assado na brasa, padaria, conveniência e acessórios para churrasco. E quando a correria apertar, o kit burger por apenas R$ 69,00. Serve até 4 pessoas e faz o maior sucesso. Agora que a emoção da Copa do Mundo está chegando, não deixe faltar qualidade no seu time. Reúna a galera, acenda a churrasqueira e conte com quem entende de carne.
Empório da Carne Ramalho, tradição e qualidade desde 1978. Peça pelo WhatsApp 19 9828 40011. Empório da Carne Ramalho, o sabor da vitória começa aqui. 11h37, temos Seleção brasileira. É Léo Dai ou é o Bruno Faria? O Léo Dai vai trazer as informações a respeito do Rafinha. Rafinha que saiu machucado contra o Haiti. Jogador. O Léo Dai é o representante da CBN lá nos Estados Unidos. E olha só, né? Quando o Brasil já estava criando ali um time, vem essa lesão do Rafinha e o Leonardo Dai traz o cenário, né? Como tem sido os bastidores da CBF a respeito, aliás, do substituto, né? São 3 jogadores que estão na mira aí do técnico Carlo Ancelotti para uma vaga no ataque pro duelo contra a Escócia, Dai. Seria um pouco de otimismo demais falar que o Brasil tinha encontrado o time, né? Porque venceu um jogo contra o Haiti, mas inegavelmente o Brasil tinha uma tendência a repetir uma formação ou a ter como base a formação do jogo de sexta-feira para jogar na quarta contra a Escócia, e aí já não vai dar mais, né? Porque o Rafinha tá fora do jogo de quarta-feira, tá fora do começo do mata-mata. A bem da verdade, assim, o Rafinha tem uma chance pequena de voltar a jogar nessa Copa do Mundo, até porque para ele voltar a gente depende que o Brasil vá bem longe na Copa do Mundo, né? Esse é um ponto fundamental, porque se o Brasil chegar na final, as chances já não são tão grandes assim de o Rafinha voltar a jogar uma partida como titular, por exemplo. Mas se o Brasil cair, por exemplo, nas quartas de final, esse tempo de recuperação ele fica menor ainda, evidentemente, né, para o Rafinha voltar a jogar a Copa. Então é uma lesão muscular numa coxa direita, onde o Rafinha já teve uma série de lesões, a mais séria delas agora em março, quando ele ficou 2 meses fora. Então a situação ela não é boa para o Rafinha voltar a jogar a Copa do Mundo. Evidentemente, por ser uma Copa do Mundo, o processo de recuperação ele vai ser mais intenso e vai ser acelerado, sem colocar em risco o atleta, por óbvio, né? Mas ele vai ser acelerado para ver se o Rafinha consegue participar da Copa ainda. Mas a situação ela não é boa nesse sentido, e aí o time vai mudar de novo, né? Mesmo que seja feita a alteração mais convencional possível, que é sair o Rafinha e colocar o Luiz Henrique, não muda tanto a distribuição dos jogadores no campo. Na prática muda porque o Luiz Henrique é um jogador muito mais de linha de fundo, de 1 contra 1, de invadir a área, do que o Rafinha, que é um jogador mais de articulação pelo meio do campo. Então, repito, havia uma tendência pela primeira vez a ter como base um time do jogo anterior para o jogo seguinte. Agora já não tem mais, porque o Brasil não tem o Rafinha na quarta-feira e não vai ter também no começo do mata-mata. Quem você escolheria? O Ryan? Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? O menino Endrick ou o Luiz Henrique? Eu, desses 3, eu gostaria do Endrick. Acho que o Ryan sentiu o jogo contra a Haiti, entrou mal. Mas eu creio que Ancelotti está entre Martinelli e Luiz Henrique. Eu acho que o Endrick não joga dessa vez ou não será o titular. Ele está entre Luiz Henrique e Martinelli. Que é o Martinelli, né? Porque até tem vizinho, parte, né? Mas eu escolheria o Endrick. O Endrick é gol, mas cara. Mas não é diferente a posição? Mas dá um jeito. E aí jogaria. Mas no Lyon ele jogou dessa forma. Não tava como 9 fixo no Lyon, tava mais pelas beiradas. Pode ser um substituto do Rafinha. O Martinelli não é nem titular no Arsenal, apesar de eu gostar do futebol dele. O Matheus flutuando, né? Joga o Matheus flutuando, o Endrick até mais centralizado e o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. Mas acho que tá entre Martinelli e Luiz Henrique mesmo. Acho que o Ryan... Hoje eu estava ouvindo o nosso parceiro Alex Escobar, que normalmente o cara que vai pra coletiva é o que vai jogar, e a coletiva de hoje é com o Martinelli. Exatamente. Vamos ver. Ele tá muito tempo, né? Tá muito tempo já nesse ciclo do... Não, nessa seleção tem sido assim. Ele falou, quando tem dúvida, o cara que está envolvido na dúvida, ele vai pra coletiva, é o que joga. Foi assim com o Ibanez, lembra? O Ibanez deu uma entrevista coletiva exatamente antes da estreia do Brasil, acabou sendo titular. Mas o Martinelli, nesse ciclo, né, não só com o Ancelotti, com todos os outros treinadores também, que foi convocado sempre, desde a Copa do Mundo do ano passado, a Copa do Mundo passado em 2022, ele está sendo convocado e deve ter uma oportunidade, então, apesar do Ryan ter entrado, né, muita gente pedindo, mas não foi muito bem mesmo, né, acho que foi mais o peso da estreia também pro Ryan, né. Verdade, mas então tá essa dúvida, ou o Martinelli ou o Luiz Henrique, mas eu daria essa chance pro Endrick, por causa que o Endrick tem uma coisa no futebol que é importante, é o gol, cara. Ele faz gol. Entrou, é gol. Não tem jeito. É estrela, né? Mas acho que ele tá lá em último, deve estar até... Acho que o Neymar tá num lugar melhor que ele na fila, né? Porque o Endrick será que não o tem Neymar vai pro jogo?
Acho que entra, né, no segundo tempo. Não, mas será que vai ser relacionado? Ah, dessa vai, vez? já confirmou já tá treinando. A não ser já. que ele tenha algum tipo de problema, tipo em último treino e essas coisas. Aí os caras começam todo de novo o processo. Mas pelas imagens, né? A gente vê pouco, né? Mas pelas imagens daquele treino que ele fez sábado de manhã, sozinho, ele e o Alexandro, Sim. ele já dando sprint, eu acho que já... Agora já imagina uma situação. Pronto. 28 minutos da primeira etapa, 0-0, Brasil e Escócia, Marrocos metendo 2-0 já. A torcida vai se dividir entre Neymar e Endrick. O Ancelotti tem muito culhão pra isso, né? Tem muita cancha pra isso também, mas a torcida brasileira que vai estar em massa lá em Miami, né? Vai ficar pedindo bastante os dois jogadores. Mas ele não cai nessa, sabe por quê? O protocolo de imprensa acho que mudou um pouquinho também, né? As empresas que têm o direito de transmissão tem a coletiva, aí o cara passa da coletiva, também, aí ele vai para um outro backdrop e aí faz uma exclusiva. O cara dá a mesma entrevista para 3, 4 canais. E, por exemplo, me pegou muito no primeiro jogo, logo após o empate com o Marrocos, o Ancelotti ele foi bombardeado de perguntas sobre o Endrick. Sim. E ele respondeu todas numa tranquila. Em certa vez ele ficava ali meio. Você via pela leitura, né, do rosto dele, pelo semblante. Mas ele respondia: bom jogador, vai ter seu espaço, vai jogar. E assim, em nenhum momento. Que se é outro treinador, eu tenho certeza que. De novo. Vocês só sabem perguntar do. Desculpa. Vocês só sabem perguntar do Endrick, é só Endrick, tipo assim, o cara ia ficar incomodado. Ele leva na boa, e eu acho que isso é muito do caráter, do nome que ele tem. Mas hoje eu acho que são jogadores diferentes. Não mas que os outros são sem caráter, mas assim, é o personagem. Sim. Ele sabe ele absorve, conversar, né? Ele absorve muito bem isso. Ele absorve. Aliás, eu acho que hoje a principal é a qualidade do Ancelotti, é essa gestão, essa calma, o trato com a imprensa, muito mais do que a parte tática. Já vista pouco trabalho ainda, ou pouco tempo para executar o trabalho, mas 13 jogos à frente da seleção. Tecnicamente, a seleção tá devendo muito em termos de jogada. Com 13 jogos, se é no Campeonato Brasileiro e não tá bem, um grande abraço. E se é no Flamengo, 2 jogos. Se não tinha um vestiário na mão, né? Não tem uma folguinha jeito. de segunda. E se for no Vasco, ele que pede demissão antes. Pelo amor de Deus. Vamos para os nossos meninos, para os nossos filhos? Vamos começar falando do Guarani, que joga meia hora mais cedo? Vamos. Série C do Campeonato Brasileiro, 7h30 da noite, o Guarani entra em campo para enfrentar o Confiança. É o duelo do melhor ataque do Guarani contra o pior ataque, o do Confiança. Só que quando a bola rola, tudo isso fica de lado, porque vai ser um jogo complicado para o Guarani, que viajou no último sábado lá para Aracaju, onde fez o último treino no domingo e já está em processo de concentração para o duelo contra o Confiança. Confiança conhecido como Dragão, hein? Dragão, isso. Dragão, hein? Isso é um dragão, cara? Parece um motor de um Chevette. velho. Parece um Santana 94, um afogador. Nossa. Enfim, o Guarani ele vai ter mudanças na equipe, tá, Carlão? O Guarani, Fábio Scheib, vai ser um time diferente, porque o técnico Hélio Cizenando, ele tem alguns desfalques pro jogo e principalmente no setor de defesa. 2 jogadores estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Maurício Antônio, zagueiro, e também o volante William Farias. Eles não jogam pelo acúmulo de 3 cartões amarelo. O Jonathan Costa, zagueiro, que foi titular durante quase todos os jogos do Guarani, tirando aí um probleminha que ele teve na panturrilha alguns jogos na Série C, sentiu um problema no joelho e acharam melhor segurar o Jonathan Costa aqui em Campinas, então ele também não viajou com a delegação. Quem também não foi o Emerson Barbosa, lateral esquerdo, ainda com problemas no tornozelo, ficou em Campinas. Então, provavelmente 3 mudanças no time titular em relação ao time que venceu na última rodada, o Caxias, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Provável Guarani, com Kaique França no gol, Rian na direita, Rafael Rodrigues e Rafael Donato na zaga, ou seja, 100% de troca na linha de defesa, no sistema defensivo, e o Renan Castro na lateral esquerda. Natan Melo deve ser o substituto de William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo, Cachoeira e Maranhão. Esse é o provável bugre pro duelo contra o Confiança. Quem falou sobre o jogo e o bom momento que está vivendo é o meia Isaac, que recentemente completou mais de 100 jogos com a camisa do Guarani. Voltando lá atrás, eu sou de origem de meio de campo, né? Fiz toda a minha base, meio de campo.
Só que muitos treinadores me cobravam a questão de gols, de participações. E muitas vezes eu fui esse jogador mais de organizar, né? De organizar, de aproximar. E desde o ano passado eu venho jogando um pouco mais, né, nessa função ali de 8, mas aí esse ano o professor Hélio chegou e teve uma conversa comigo e falou que gostaria de me usar ali, só que para isso eu teria que mudar minha rotação assim, de intensidade, porque ele falou que com a bola eu fazia o que ele queria, mas sem a bola eu precisava melhorar nesse aspecto. E aí eu treinei forte, treinei firme para poder, né, fazer ali o que ele estava querendo, entender o que ele queria. E acredito que vem dando certo, é uma posição ali nova que eu tô atuando, tô gostando bastante de atuar, mas assim, o importante é a gente poder estar aqui para ajudar o grupo, né? Teve outros treinadores que eu fiz 3, 4 funções, né, em um ano, joguei de beirada, joguei de 9, joguei de meia, então assim, eu sempre tive disposto a ajudar. Só que eu acho que nesse momento, agora nessa função, é uma função que eu pretendo seguir, né? Minha carreira nessa função, acho que é uma função que eu me encontrei e espero continuar bem, eu e o time todo, né? Porque independente se a gente está em primeiro e o Confiança está um pouco abaixo, isso não significa nada. Porque se a gente for lá e não duelar, não correr como a gente vem correndo nos jogos, a gente não vai conseguir vencer. Então a gente tem que ir para lá com o pé no chão, né? Com os pés no chão, com humildade, correr, fazer o que o professor pedir para poder tentar, né, trazer a vitória, trazer um resultado positivo para nós. Obrigado, Isaac, meio-campista do Guarani, e mandar um grande abraço pro Edu do Táxi, que acabou de mandar uma foto aqui no nosso WhatsApp, direto do gramado da Arena Batistão, com uma bandeira do Guarani, aquela bandeira do Brasil com o símbolo do Guarani no meio. E ele perguntou, tá frio aí, Lupe? Aqui tá frio, Nossa, Edu. E aí eu perguntei, Edu, e aí, em Aracaju? 30 graus e ventando. Muito bom. Ele tá assistindo a gente pelo YouTube. Grande abraço pra você. Boa, que assiste a gente pelo YouTube. É o Edu do Táxi curtindo o Guarani. 7h30 esse jogo com transmissão aqui da CBN Campinas a partir das 7 da noite. Gostei da fala do Isaac, hein? Gostei da fala do Isaac, falando sobre a importância do jogo, a importância de competir. Não adianta chegar lá achando que é o líder da Série C e vai ser recebido com tapete vermelho. Não, o Guarani vai ter que guerrear, duelar. Desfalques importantes, né? Você trocar um sistema defensivo, tudo bem que o elenco do Guarani é um elenco muito coeso e de qualidade para a Série C do Campeonato Brasileiro. Se falarmos aqui dos substitutos, o Rafael Donato e o Rafael Rodrigues, eu acho que não difere tanto, mas é claro que em termos de entrosamento isso pode fazer falta. O Emerson, o Lupe encontrou o Emerson no último sábado, manquitolando, é melhor deixar mesmo. Mas mesmo assim, é um Guarani muito forte com possibilidade de conquistar o resultado. Agora, tem que ir lá para competir, ir lá para brigar. Se for lá para desfilar, o resultado não vem. Agora, se jogar como tem jogado, como disse o Isaac, eu acho que o Guarani tem tudo para conquistar os 3 pontos, Fabião. O legal é que a gente já vê no Guarani, né? Isso é característica de time que tá bem na competição também, que já tá entrosado, pegando confiança. Um esqueleto, né? Uma espinha dorsal do Guarani, principalmente o quarteto ofensivo, a gente já sabe, tá se acostumando cada vez mais, né? Com o João Paulo, com o Isaac, com o Cachoeira e com o próprio Maranhão também. A torcida também tem se acostumado. É um time que tem dado certo, principalmente nas últimas partidas, com a goleada sobre o Amazonas, a vitória contra o Caxias também. E agora enfrenta um time que está no oposto da tabela, né? O Confiança na zona de rebaixamento, jogando essa Série C aí, tendo que vencer a qualquer custo hoje, saindo para cima do Guarani. Isso pode ser importante nos contra-ataques, o Guarani indo para cima. Eu creio numa vitória do Bugre hoje, mesmo fora de casa. Eu acho que não tem como dar errado, né, o Guarani. Um elenco qualificado, um elenco acima da divisão, jogadores acima da divisão, o próprio Isaac, né? O Isaac não é jogador de Série C, o Isaac é um jogador de Série B, de repente até uma Série A, jogador de muito talento, mesmo se aplica ao João Paulo, William Farias. Ou seja, o Guarani tem tudo para conquistar um bom resultado hoje, mas competindo, chegando lá, brigando, ralar o bumbumzinho no chão para conquistar aí os 3 pontos e voltar mais tranquilo e com a classificação encaminhada. Antes, você vai chamar um intervalo, mas o Elinho, ele pediu aqui, poderia, por favor, imitar o som do dragão novamente? Quero ver se é parecido com o ronco do meu Fusca 76 ou estou enganado. Isso é aquela labareda, é o dragão. Mas esse dragão aí, eu acho que o Índio vai dar conta do recado hoje e o Bugrão vai conquistar os 3 pontos lá diante do Confiança. 11h51, rápido intervalo, já tem Macaca.
Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro, você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Atenção, torcedor! Enquanto a emoção está em campo, a sua segurança pode entrar para o time campeão com a Orcegups. Na campanha Torcida Orcegups, você contrata seu sistema de alarme 365 ou alarme tradicional e ganha 50% de desconto nas 4 primeiras mensalidades. E tem mais, você ainda participa do sorteio de 3 camisas oficiais da Seleção Brasileira. Não fique de fora dessa jogada. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Promoção válida de 11 a 30 de junho de 2026 para novos contratos de alarme 365 ou alarme tradicional. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Todo sábado, às 11 da manhã, com Léo Gaspar Mota e Rafael Pio, negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Oferecimento LG Mota. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Casa Arborais, condomínio fechado de 3 a 4 suítes, obras iniciadas, Avenida 105, visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi Campinas. Azo, o seu futuro mora nos detalhes. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Perdemos, hein? Ontem perdemos pela Liga das Nações de Voleibol Feminino. O Brasil perdeu para a Alemanha no 5º e decisivo set. 3-2 para a Alemanha. Parciais de 26-24, 28-26, a Alemanha abriu 2-0, aí o Brasil reagiu 25-15, 25-19, só que aí no set decisivo, no 5º set, vitória da seleção alemã por 16-14. Com esse resultado, o Brasil caiu para a 2ª colocação. Os Estados Unidos lideram a classificação da Liga das Nações de Voleibol Feminino. Essa semana começa a 2ª semana da Liga de Vôlei Masculino, Liga das Nações masculino. A partir do dia 24, o Brasil vai jogar na Eslovênia e o primeiro adversário é a Ucrânia. Em clima de jogos, o Iga Atacado preparou ofertas incríveis para você comemorar com economia. Confira. Arroz grão de campo tipo 1, 5 quilos, R$ 18,98. Cerveja Eisenbach, lata 350 ml, R$ 3,39. Pão de alho churrascou com queijo, 380 gramas, R$ 7,98. Refrigerante Guaraná Antártica, tradicional ou zero, lata 350 ml, R$ 2,89. Corra, ofertas válidas até o dia 22 de junho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Se beber, não dirija. Valeu a sua torcida. Em campo, a seleção de ofertas Chevrolet com condições especiais. Vem junto aproveitar e cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta Classic Onix e Prisma por R$ 199. E com mais R$1 você leva o filtro de óleo. Troca de pastilhas de freio dianteiro para Celta Classic Agile e Prisma por 2 parcelas de R$ 100. Pneu Aro 15 para Onix e Prisma por R$ 600 com montagem grátis. Agende sua revisão e aproveite os serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne.
11h56, Lupe, hoje tem Ponte Preta e Novo Horizontino no Moisés Lucarelli. É isso, Carlão, e o jogo marca a estreia do técnico Márcio Zanardi no comando técnico da Ponte, jogando no Moisés Lucarelli. Lembrando que o primeiro jogo dele no comando da Ponte aconteceu lá no sul do país contra o Juventude, na derrota por 3-0 para o Juventude. Uma das novidades no time da Ponte é a chegada, né, o retorno do André Lima, que falou que jogou machucado em alguns jogos da Série B. Vamos ouvi-lo. Cara, primeiramente eu tava com um problema sério no ligamento, que não é de hoje, né? Não sei se ficou nítido, mas eu tava há mais ou menos uns 5 jogos jogando lesionado, mas eu não queria sair, eu queria ajudar a Ponte. Não estou falando isso para dar uma de super-herói aqui ou querer vender meu peixe, mas realmente eu estava jogando machucado há uns 5 jogos mais ou menos. E nos últimos 3 jogos eu já estava insustentável, estava até começando a comprometer tanto a minha parte física quanto ao elenco. Aí quando eu vi que eu comecei a mais atrapalhar do que ajudar, eu e a comissão optamos por parar, por tratar. Fiz alguns tratamentos com remédio, com injeção, com uma pausa até para dar um descanso pro ligamento, pro tendão que estava insustentável. Comecei a atrapalhar meu elenco e resolvemos parar, mas eu voltei bem, voltei 100%. Agora é pegar essas 3 semanas que eu fiquei parado e aumentar o ritmo para voltar fisicamente também 100% e poder voltar a ajudar a nossa Ponte Preta. Tá aí o André Lima, que é uma das novidades na Ponte, recuperado, já ficou aí um tempo no departamento médico, e além dele, outros 3 atletas que cumpriram suspensão contra a Juventude retornam: Danilo Barcelos, o zagueiro Lucas Cunha e também o William Potker. Inclusive, eles voltam provavelmente no time titular. E atenção, hein, Carlão? O técnico Márcio Zanardi pode colocar em campo um esquema diferente com 3 jogadores de defesa, o sistema 3-5-2. O Diogo Silva no gol, Lucas Cunha, Diego Leão ou Márcio Silva, que também pode voltar, com o Danilo Barcelos jogando como zagueiro, como já aconteceu ano passado na Série C, sob o comando do técnico Marcelo Fernandes, antes do Barcelos sofrer uma grave lesão no joelho. Júlio na direita, Léo Gomes, Tarek Elvis e o Kevson fazendo ali a ala esquerda. No ataque, Diego Tavares ou Daniel Baianinho e o William Potker, ou seja, o Zanardi podendo mudar o esquema tático, não só as peças. O próprio Alberto, né, o Danilo jogou também como um terceiro zagueiro, aí ele liberava o Arthur, né, na época, que atuava como um ala esquerda. Uma tentativa aí da Ponte, ao menos, equilibrar as ações diante do Novo Horizontino. Se foi algo bem trabalhado, algo que teve tempo para o Márcio Zanardi implementar com qualidade, dá até para acreditar. Mas em termos de jogo, assim, um equilíbrio não, mas um enfrentamento com o Novo Horizontino, eu acho muito difícil. A diferença técnica é muito grande, meu caro Fábio Scheibe. Exatamente, Carlão. A Ponte precisando ganhar. A situação complicou ontem, né, com o empate do CRB. Agora a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento já se encontra em 8 pontos. Então é essencial uma vitória da Ponte para tentar diminuir essa vantagem. Mas a gente sabe que os problemas extra-campo aí têm atrapalhado muito. E fica com essa questão, né? Depois da entrevista polêmica do Potker aí também, ver como vai ser recepcionado pela torcida também, né? Mas não disse... Eu sei, mas... Mas eu vi que despertou... Valmerzinho, fica à vontade, tá? Mas eu vi que despertou uma certa comoção. Cara, eu não vi nenhuma comoção nisso. Tá todo mundo sabendo. Quem joga na Ponte... Parece que sobrou tá aqui, então eu vou ter que fazer. Quem você acha que ele tem uma... não tem jeito, é isso aí. Mas se eu sou torcedor da Ponte, eu fico um pouco de... Mas não fica. A torcida da Ponte... a torcida da Ponte tá pé da vida com os mandatários, não com o Pote, que todo mundo sabe. Quem tá na Ponte hoje é porque não tem proposta. Ele só deixou público uma realidade que não tinha antes. Cara, nenhum momento eu não fiquei abismado e também... Acho que o torcedor mesmo não ficou chateado, não. Meio-dia fechamos, então. Fechamos. Né? Fechamos. Valeu, então. Carlão. Hoje tem às 4 mais tarde, né, Arena? 4h15, depois do jogo da Argentina, pra gente repercutir o tropeço dos hermanos. Valeu, até lá. Repórter CBN. Oferecimento